paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é a pastora Lorena. A gente vai falar de um profeta, Oséias, né? Essa daqui é uma leitura que eu fiz particular, né? Que eu amo esse profeta. Eu amo a misericórdia, né? Que Deus, ele vem nos trazendo através desse profeta. E o profeta Joel, que também eu vou fazer essa leitura ainda essa semana. Eu fiz uma leitura pessoal também, né, no grupo de evangelismo, mas eu também vou trazer, né, a vídeo. E o nome Oséias significa salvação, ou Deus salva, né? Ele profetizou tanto no reino do norte quanto no reino do sul. No reino do norte, né, ele começa a profetizar no rei Jeroboão II, né? É um rei, é o último respiro, entre aspas, do reino do norte. Porque depois do rei Jeroboão II, um declínio político, espiritual, em todos os sentidos no reino do norte. É uma corrupção política, alianças pagãs, é reino abaixo, né? E quais foram os reis depois de Jeroboão II? Jeroboão II, a gente já viu que foi um reino que ele teve algumas conquistas, né, regionais, econômicas, mas além, né, do profeta Jonas profetizar sobre aquele reino, ele era um rei que ele era estrategista, um excelente estrategista e um ótimo administrador. Depois do rei Jeroboão, né, veio esse declínio, né, essa instabilidade política, assassinatos, golpes de Estado, houve, né, o rei Zacarias, que era filho, né, de Jeroboão I. E depois, só que ele ficou no reino durante 6 meses e logo depois ele foi assassinado. Então a gente vai ver reinos muito curtos, né? Se a gente comparar também ao reino do sul. Mas a gente vai ver em si reinos muito curtos, né? Depois, né, ele foi assassinado pelo rei que era Salum. E Salum ficou só 1 mês, foi, né, morto por Manaé, né? Manaé era um rei violento, destruiu cidades como Tifazã, próxima a Eufrates, matou pessoas brutalmente, como mulheres grávidas, para manter, né, o poder, pagou tributos às sírias, né, o rei Bu, e ficou no poder por 10 anos. Esse é um rei que a gente vai ver que ficou, né, um pouco mais, depois de Jeroboão II, ele ficou um pouco mais, né, no reino. Logo depois, a gente vai ver o rei, né, Pecaías, ele é o filho de Manaé. Ele ficou 2 anos no poder, logo então ele foi assassinado por Peca. Peca liderou alianças contra a Síria, então ele vai se levantar contra a Síria. A gente vai ver, né, depois do rei Jeroboão, todos eles em uma aliança, e a gente vai ver o rei Peca, né, nessa situação dele contra, né, essa aliança, né? Ele tentou até pressionar o reino de Judá para entrar junto nessa guerra, mas ele não conseguiu. Só que esse rei, ele foi morto por Oséias, não profeta, né? Um rei que também tinha o nome de Oséias, né? Ele foi o último rei do reino do norte. Osias, a gente vai ver, né? Reinos que tem um tempo muito curto, 1 mês, 2 meses, 6 meses, apenas o reinado de Manaé, né, que ele fica 10 anos, mas todos eles são reinados muito curtos. E a gente vai ver, né, o rei Oséias, né, o último rei do reino do norte, inicialmente ele pagava tributos à Síria, depois ele fez uma rebelião, se juntou contra o Egito, né, com o Egito, e os assírios sitiou Samaria, destruiu o reino e levou o povo cativo. E esse reino do norte, né, ele foi marcado por o quê? Uma corrupção política, que a gente vai ver muitos assassinatos
Ele não é como o reino de Judá, que morre um, o filho dele assume, morre outro, o filho assume. Não, aqui a gente vai ver sucessivos assassinatos, né? Idolatria, alianças pagãs, violência e uma decadência moral. Já o reino do sul, a gente vai ver os reis, que são Uzias, ele reinou por 58 anos, foi o reino próspero, né? Lembrado por uma tragédia pessoal. Que tragédia foi essa? O rei, né? Ele se sentiu. Às vezes a gente tem essa ideia, né? De como a gente está bem em uma área, achar que, né? A gente pode se intrometer em algumas outras áreas que a gente não é capacitado. E foi isso que aconteceu com ele. Ele é um reino próspero. E aí, o que ele fez? Ele achou que ele poderia entrar dentro do templo e acender incenso, né? No templo onde essa função era dos sacerdotes, sacerdotal. E aí, dentro do templo, os levitas, os sacerdotes, eles não permitem, e aquele rei tem lepra. Então, esse reinado foi marcado, né, por essa tragédia pessoal. E depois dele, o filho dele, o João, ele reina com retidão durante 16 anos. Depois vem o rei Acais, que não foi, né, um reino exemplar em todos os sentidos. Foi um reino violento, cheio de idolatria. Ele chegou a sacrificar os próprios filhos aos deuses. A gente vai ver um outro, né, um outro rei que também faz isso, que é o rei Manassés, que ele também sacrifica e ele fecha o templo do Senhor, né? Um reinado marcado muito por aquilo que é mal aos olhos de Deus, né? Ele faz tudo o que é mal. Aí depois dele, ele morre e vem o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele faz aquela reforma espiritual. Ele reina por 29 anos, ele inicia, né, o seu reinado, ele tem 25 anos e Deus tem misericórdia da sua vida e ele ainda vive por mais 15 anos. Só que durante, eu sempre digo assim, durante esses 15 anos, se a gente for analisar, depois ele vai mostrar o reino, né, todas as suas riquezas para os súditos, né, para o rei da Babilônia. E nesse meio tempo ele vai ter um filho chamado Manassés, que inicia, né, o seu reinado aos 12 anos. Então a gente vai ver que talvez esses 15 anos ele não tenha aproveitado muito bem, né? Ele não tenha feito um bom plantio, porque o rei Manassés, a gente vai ver mais lá na frente, foi um rei que foi igualmente o rei Acais, só que ele vai ser preso, levado para o exílio, e lá ele vai fazer uma oração a Deus de arrependimento, e Deus tem misericórdia da sua vida, né? Enquanto o rei de Israel caminhava para a destruição, o reino do norte, o Judá ainda tinha algumas reformas espirituais nesse tempo de profecia de Oséias, né? O tema central né, das suas profecias era o amor de Deus, né? Por isso que eu digo que é um livro totalmente misericordioso, né? A misericórdia de Deus, o amor de Deus, esse amor paterno, né? Esse amor que ultrapassa todo qualquer limite que a gente não entende, como eu, pecador, né? Conseguiu esse amor do Senhor, né? Esse cuidado de Deus sobre a nossa vida. E a gente vai falar da infidelidade de Israel, idolatria, confianças no rei da Síria e do Egito. Então a gente vai ver muito, né? O reino do norte tentando fazer ou aliança com o Egito ou aliança com a Síria, né? E eu quero colocar um aspa aqui toda vez que você mostra suas feridas para alguém, né? Quando você mostra suas feridas para o tubarão, você chama ele, né? Então,
Eu sempre digo, as tuas feridas fica para si mesmo. A Síria e o Egito não estavam sabendo o que estava acontecendo dentro do Reino do Norte, né? Mas ele, por essa exposição das suas feridas, o rei da Síria e do Egito já sabia suas fragilidades. Eles deixaram de confiar no Deus Altíssimo, no Deus que tirou eles do Egito, no Deus que já fez prodígios e maravilhas, para confiar não só nessa questão regional, né, dos assírios e do Egito, mas também nos deuses dele, né, porque eram reinos que não confiava em Deus, confiava a Baal, confiava a Será, confiava a outros deuses. Então, eles estavam depositando a sua confiança não só no rei do Egito ou a Síria, mas também nos seus deuses, né? Eles tinham essa aliança pagã e essa corrupção moral. E essa corrupção moral, né, a gente vê também em outros reinos essa corrupção moral, não só, né, no Reino do Norte, mas também no Reino do Sul e logo após o exílio, que são as mesmas corrupções, né, que é essa exploração, né, essa exploração ao pobre, ao necessitado, essa barganha, né, dos levitas, que eles só iam ensinar mediante a pagamento, né, o juiz sendo pago para distorcer, né, aquele juízo, aquele julgamento, né, os senhores, vamos dizer, os senhores da época, os empresários, entre aspas, comerciantes, e explorando, né, o pequeno, né, o seu servo, né? E aí é marcado também esse livro pelo casamento disfuncional com quem? Com Gomer, uma prostituta. E a gente vai ver, né, mais ou menos no capítulo 1, 2, 3, né, esse casamento disfuncional rolando, inclusive, né, com filhos. E Deus, ele pede, né, para que o profeta Oséias ele se case com essa prostituta. É uma maneira muito didática de mostrar, né, para o reino do norte, para Israel, o amor do Senhor, porque a gente vai ver como ela traindo, né, Oséias com outros homens, e Deus diz assim, vai lá, vai buscar a tua mulher. Então a gente vai ver, né, a importância de Deus com a aliança, né, essa aliança, a gente vai ver que Deus, apesar, né, dessa corrupção moral no reino do sul, Deus ainda mantém a aliança, né, da linhagem de Davi. A gente vai ver lá desde Abraão, né, Jacó, que Jacó ele vai, né, para casa do tio. Quando ele sai de lá, Raquel, ela sai de lá, ela sai com os deuses do pai dela. Então a gente já vê o início da idolatria, ele começa aí. Mas mesmo assim, Deus mantém a aliança com Jacó, não, né, por Raquel, mas por Jacó. E a gente vai ver, né, que quando a filha de Jacó, né, ela foi violentada, os irmãos delas vão lá, né, fazer justiça com as próprias mãos, e Deus ele diz assim, ó, vamos limpar, né, todos vocês, porque eu vou ajudá-los. E ele diz assim, deixe todos os seus deuses. E aí a gente vai ver ao longo da história eles tirando os deuses do pescoço, os colares dos pescoços e jogando seus deuses para queimar. Então a gente vai vendo que aí essa, entre aspas, irresponsabilidade de Raquel passa para os seus sobrinhos, né? E dali é só ladeira abaixo. Aí começa o Josué também, a gente vai ver a aliança, né? Que os gebionitas, apesar, né, dele mentir para Josué, eles enganam Josué. Deus diz, não, você não prometeu? Mantenha a aliança. E aí a gente vai ver que essa aliança também é tão forte que quando Saul ele mata os gebionitas, né? Deus, Davi sobe ao trono e começa uma seca, né? Sobre Israel. Israel era unificado, né? Com Davi. E ele diz, olha, pega sete filhos da linhagem de Saul, para que haja justiça sobre os gebeonitas. Então, essa questão de aliança com Deus é muito sério, ao ponto dele dizer para o profeta,
vai e busca a tua mulher. E não era só essa questão de buscar a mulher, aí você vai. Não, era a questão da gente ensinar sobre o amor. Muitas vezes, né, no cotidiano do casamento, quantas vezes o meu marido já errou comigo? Ou eu já errei com meu marido, né? E eu sempre falo, talvez eu tenha mais defeitos, né, ao longo dessa vida matrimonial do que qualquer outra coisa. Ele está ensinando isso, que não é esse casamento fast food. Ah, eu não gostei, jogo fora, né? Eu não gostei, vou pegar outro. Eu não gostei. Então, nos tempos de hoje, Deus nos ensina isso através desse livro. Mas o que ele estava querendo ensinar, né? Nesse tempo e espaço, sobre essa situação da prostituta Gomes. Ele estava querendo dizer assim, olha, vocês, os israelitas, vocês, fazem a mesma coisa que a Gomes. Vocês vão, tinha até a prostituição cultual a outros deuses, adoram outros deuses e querem ter um relacionamento comigo, Deus, né? E mesmo assim, eu continuo amando vocês. Olha só como o amor de Deus ultrapassa um entendimento que a gente nem imagina, né? Quantas vezes, né, a gente troca a presença de Deus por um momento, a gente troca a presença de Deus por uma proposta, né? Ah, se você fizer uma simpatia, ou isso ou aquilo, a tua vida vai prosperar. E a gente deixa de confiar em Deus por um momento, né? Prazeres da carne, muitos de nós. Mas ou você faz os prazeres da carne, ou você tem uma base, né? Uma base na rocha, né? Que o vento vai vir e você não vai ser, né, levado. E aí, nesse casamento disfuncional com Gomer, ele vai ter 3 filhos. Um chamado Jezarel, que significa Deus espalha. Deus estava falando sobre o juízo dele. Ele ia espalhar aquele povo. A gente vai entender, né, que o reinado da Síria, para não fortalecer, né, as cidades, aquela região que eles dominavam, ele pegava aquele povo de uma região, jogava na outra, pegava da outra e jogava na outra. Então, aquele povo não conseguia se fortalecer, né, para entrar em uma guerra contra os assírios. Então, a gente vai ver essa estratégia de guerra assíria. Já a estratégia de guerra babilônica, né, ela levava, né, os nobres, ela levava os soldados, ela levava os sacerdotes, os sábios, os filhos, né, do rei. Então, a gente vai ver essa estratégia, tanto, né, da Síria quanto da Babilônia. São 2 estratégias que, né, enfraqueciam aquele rei. A outro, né, Lo-Roana, que significa não amada, né? E o outro filho, o terceiro filho, é Lo-Amim, que significa não meu povo. Então, Deus vai colocar, vai pedir ao profeta que coloque esses 3 nomes, né, nos seus filhos, o significando com aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo, o julgamento de Deus sobre aquele povo, né? Que ele já não é mais amado, que ele já não é mais o povo de Deus e que Deus iria espalhar, né, aquele povo, né? As principais profecias, né, de Oséias são 4, as principais. Uma é o julgamento de Israel, a destruição de Samaria, a invasão dos assírios, o exílio do povo e o fim do seu reinado, que foi 722. O reino do sul, Judá, ele ainda tem, né, aquele um pouquinho só, né, vamos dizer assim, de ainda reinado, né, enquanto o reino do norte ele está sendo destruído, o reino do sul ele ainda consegue caminhar mais um pouco, né, a condenação da idolatria, como eu falei, né, prostituições cultuais, que as pessoas, ela tentam pincelar, né, esse tipo de prostituição, são prostituição que não acontece o ato, porque eles são sacerdotes. Não, não era isso, não. Era uma prostituição mesmo, dentro do templo,
de Baal, de Aserá, era esse tipo de prostituição com os sacerdotes, com o intuito de fertilidade, com o intuito de multiplicação, com o intuito de prosperidade. Então era essa prostituição cultural que existia, né? Além que eles ainda faziam adoração ao bezerro de ouro, que a gente vai ver lá mais ou menos em Salomão, onde o profeta ele rasga sua capa, né, falando para Salomão que Deus ele estava repartindo, né, o reino de Israel com o reino do norte, o reino do sul, o reino do sul ficaria apenas com Judá e Benjamim, né, e a capital Jerusalém, e o reino, né, do norte ele estaria, né, as outras tribos, e quem estaria à frente, né, era o seu servo. Então, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, ele some ao trono, e Jeroboão, né, primeiro, ele também sobe ao trono, né, em Israel. Só que quando ele sobe ao trono, ele com medo que o povo fosse a Jerusalém adorar Deus, ele levanta os altares e com bezerro de ouro. Então esse povo ainda continuava, né, adorando esses bezerros de ouro. E aí Deus ele vai falar em Oséias 6:6, eu prefiro a misericórdia, né, do que sacrifícios, porque eles iam, né, fazer sacrifícios aos postes, a Baal, ao bezerro de ouro, e ele chama, a terceira profecia dele é o chamamento ao arrependimento. Oséias ele vai falar sobre o juízo de Deus, né, o que iria acontecer sobre o exílio, sobre aquele povo indo cativo e sendo espalhado. E mesmo assim, Deus ainda fala, né, uma mensagem de restauração sobre aquele reino. Mas a restauração estaria ligada ao arrependimento. Não era um pai, vamos dizer assim, com dois pensamentos, né? Um de juízo e outro de arrependimento. Não, mas era um pai nessa disciplina de um filho. Eu tenho um filho quando eu não gosto, né, de colocar ele de castigo, mas às vezes é necessário, né? Às vezes é necessário. Um pai só corrige aquele que ama. Se eu deixo meu filho fazer tudo, eu estou colocando dentro da sociedade uma criança ou um adulto disfuncional, achando que ele pode tudo, que ele faz tudo. Então, muitas vezes esse castigo ele traz esse arrependimento. Então, Deus ele estava falando que era necessário, mas também haveria restauração, né? E ele vai falar sobre as profecias messiânicas, né? Que são quatro, assim, que a gente pode falar, quatro não, que são três profecias mais latentes dentro desse livro, que tá em Oséias 11, né? Do Egito chamei o meu filho, que a gente vai ver que Jesus, né, ele vai fugir, a família dele vai fugir do Egito e de lá ele vai chamar, né, o seu filho. Em 6:12, depois de 2 dias nos dará vida e ao terceiro dia ressuscitará. Essa questão, né, da morte de Jesus e ao terceiro dia ele ressuscitará. A terceira, né, ele vai falar em 13:14, onde está a morte teu aguilhão? Ou onde está a morte tuas pragas? Paulo, ele vai recitar essa mesma referência em Coríntios 15:55. Então, Paulo, quando ele recita lá, ele está falando sobre a morte de Cristo, né? Então, é essa conexão. E qual eram os contemporâneos, né, dessa época de Oséias? O primeiro contemporâneo é Amós, do Reino do Norte, que a gente já viu que ele era, na verdade, do Reino do Sul, ele vai para o Reino do Norte para profetizar. A gente vai ver Jonas, né, ele profetizando sobre o reinado de Jeroboão II, mas ele vai para Nínive, né? O outro profeta é Isaías do Reino do Sul e Miqueias com as mesmas denúncias, né, que vem se arrastando sobre essa corrupção moral, sobre os sacerdotes, essa corrupção sacerdotal, vamos dizer assim, essa
Meu nome, Senhor. Essa negligência aos pobres, às viúvas e aos necessitados. Então, Miquel também vem fazendo, né, essas denúncias. E hoje, como está o dia de hoje? Será que mudou alguma coisa, né, de Oséias até hoje? Não mudou muita coisa, se a gente for ver pelo lado espiritual, né? Se a gente for ver pelo lado espiritual, são pessoas que sabem, né, da palavra de Deus, assim como o Reino do Norte, o Reino do Sul, eles sabiam que era Deus, eles sabiam da palavra de Deus, mas preferiam se corromper a outros deuses, né? O Reino do Norte, principalmente, né, ele vivia nessa corrupção, nessa prostituição, que vive até hoje. Olha, quando Deus está fazendo algo na minha vida, eu vou no culto, eu louvo, eu levanto a mão, eu faço de tudo. Mas quando Deus, né, eu saio da igreja, eu vou para qualquer outro lugar, eu vou desclassificar aquele pastor, eu vou. Então começa essa corrupção, né, essa que eram os mesmos desse tempo. A gente vai ver, continuar vendo ainda, né? Esse amor passageiro a Deus, daquilo que Deus pode oferecer. Né? E amor não é aquilo que a pessoa pode oferecer. Eu amo independente, né, do que aquela pessoa pode ou não me dar, né? Eu respeito aquela pessoa, independente daquilo que ela pode me dar ou não. E eu preciso estar com alguém daquilo que ela pode me dar ou não, pela multidão de defeitos que ela tem, né? Como Deus, ela tá falando ali, eu conheço Israel, eu conheço seus defeitos e mesmo assim eu continuo amando. Então, esses são os temas centrais que até hoje vem trazendo, né? Vem desembarcando até hoje, né? O nosso caráter errôneo, o nosso caráter, né? Fragilizado, né? Por que você fala que é fragilizado? Porque toda vez que vem um vento, a gente vai rumo ao contrário daquilo que Deus tem nos estabilizado. E eu sempre digo assim, gente, quando você estava no mundo, você nunca foi traído? Já. Dentro do seu emprego, alguém já puxou o seu tapete? Já também. Agora, quando chega na igreja, né, a gente tem essa moral, né? Esse julgamento. E eu acho o seguinte, a gente tem que se lembrar do mesmo jeito, eu também tenho defeitos do que aquela outra pessoa tem. Né? É claro que existe uma corrupção sacerdotal que é difícil da gente engolir. É difícil. A gente entende, por exemplo, um pastor que adultera, a pessoa que ele mais feriu foi a esposa dele. A pessoa que ele mais feriu foi a esposa dele. Mas ele consegue, né, em meio a todo esse caos, ao arrependimento e o perdão, não só da esposa, mas de toda uma igreja que acreditou no seu ministério. Então, ele vai dar a cara a tapa, ele vai dizer, né, sobre o seu pecado e ele vai se arrepender desse seu pecado e vai pagar pelas consequências disso. Encontro, né, outras pessoas, elas estão nesse mesmo pecado, né, e elas não tem nenhum tipo de arrependimento, ela vai levando aquilo na barriga, achando que Deus é misericordioso e que Deus, né, não vai entrar com juízo porque ele é pastor. Ah, porque eu sou pastor, porque eu tenho uma igreja, porque, né, eu tenho um ministério e Deus não vai entrar com misericórdia, com juízo. Deus vai entrar com juízo. Independente do tempo, do espaço-tempo, né, o juízo de Deus, ele vai ocorrer tanto direta ou indiretamente, como eu falo. Deus, ele perdoa toda a multidão do nosso pecado, mas a consequência do nosso pecado, a gente vai ter que arcar. Por exemplo, eu mato alguém. Deus, ele pode, né, mediante o meu arrependimento, ele pode me perdoar, o que muitas vezes acontece pela multidão da sua misericórdia. Mas isso não impede da justiça ser feita, Deus ser presa e pagar todos esses anos numa cadeia. Né? A gente vai ver mães, né, na fila
da penitenciária, né? O amor dela não acaba pelo seu filho por qualquer erro que cometeu. Mas uma mãe também estruturada, né? Apesar dela perdoar o seu filho, ela não concorda, né? A gente tá falando de estrutura materna, ela não concorda com aquilo que ele fez. A gente vai ver muitos vídeos na internet de mãe, né? Lapiando seu filho na porta da cadeia. Então, a gente precisa ter esses conceitos, né? Até hoje, sobre esse amor. Quando eu amo, né? O livro de Oséias, não pela essa, como a gente está vendo hoje, né? Essa estrutura, né? Essa leitura, não de um versículo só, mas de uma forma panorâmica, né? Todo vendo, né, o tempo, o espaço, reinos, outros contemporâneos, o que estava acontecendo, a gente está vendo essa parte mais histórica. E eu amo esse livro no seu contexto, apesar de ter essa parte mais histórica, mas esse contexto do amor de Deus não muda. Não muda, não, ele não consegue apagar por a gente, né, tá vendo ele de forma mais histórica. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu peço a todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, Senhor, que eles tenham fome e sede de Ti, não só daquilo que eu estou falando, mas, Senhor, meu Pai, de uma procura genuína daquilo que está escrito na Tua palavra. Senhor, eu te peço sabedoria, abre mente, Senhor, meu Pai, abre intelectos para entender a Tua palavra, Senhor, meu Pai, não só o que está sendo ministrado em púlpitos, mas, Senhor, meu Pai, aquilo que Tu está ministrando no altar pessoal de cada um. É isso que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.